Focados em lobisomem. Olá, eu me chamo Chris e venho aqui contar 2 relatos. Um aconteceu com meu pai e o outro com o meu tio. Eu não vou citar o nome deles aqui, pois são bem conhecidos onde moramos. Eu vou começar pelo relato do meu pai. Nós moramos em uma cidade da Serra Gaúcha e ele trabalhava com móveis naquela época. Então eu costumava viajar muito. E uma dessas suas viagens foi para a cidade de Jaquirana, uma cidade pequena, mas na qual muitos contavam de vários relatos de coisas estranhas que acontecia por lá. Mas meu pai, como sempre, muito cético, nunca deu ouvidos a essas coisas. Mas nesse dia, isso iria mudar tudo. Eles carregaram tudo e saíram por volta da meia-noite para descarregar os móveis em Jaquirana. Ele conta que estavam indo por uma estrada velha por volta das 3 horas da manhã e avistaram algo no meio da estrada caído. Meu pai achou que poderia ser alguém fazendo algo para assaltar quem passasse por ali. Mas o motorista achou estranho, pois era no meio do nada, sem nenhum poste para iluminar a estrada. Então quem iria ficar por ali? Foi quando o mesmo sacou um revólver e falou para o meu pai ficar ali no caminhão e não sair por nada, pois ele iria ver o que era aquilo. Meu pai conta que quando o motorista chegou perto daquilo, ele saiu numa carreira e voltou correndo apavorado. E falou o que viu de perto. Disse que era um homem nu que estava lá, mas parecia ser meio bicho e meio homem. Ele rosnava, babava muito e se contorcia. Meu pai, quando viu aquela coisa vindo se arrastando pro lado do caminhão, disse que era algo horrendo. Tinha uns olhos estranhos, esquisito. Foi aí que deram a meia volta e vieram embora. Eu sei que naquela noite, o meu pai e o motorista chegaram na nossa casa apavorado. A minha mãe, então, disse para eles que havia falado que isso existia por ali. Foi eu que vi quando era moça também. Desde então, meu pai passou a acreditar que verdadeiramente essas coisas existem de verdade. E o seu ceticismo acabou naquela madrugada mesmo. Bem, essa foi a história do meu pai. Agora, vou contar o que houve, o que aconteceu com meu tio. Na época, ele tinha uns 20 anos de idade. Morava ele, minha mãe e a minha bisavó. Eles tinham um vizinho. Já era um senhorzinho de idade, mas a minha bisa não gostava dele nem um pouco. Achava ele um homem muito estranho, pois nunca falava com eles e podia estar muito calor. Que o mesmo estava sempre de camiseta de manga comprida. Isso era muito esquisito. E para piorar, aquele homem tinha um cheiro horrível. Mas meu tio não ligava para isso. E tinha uma mania de roubar morangos daquele velho. Foi então que um dia, o velho viu ele pegando seus morangos e ameaçou, dizendo que ele iria pagar, que nunca mais ele iria fazer aquilo.
Mas o meu tio disse que não deu bola. Conta que na época era complicado ter condução para voltar para casa do trabalho. Então ele acostumava caminhar muito, pois a casa da Bisa era um pouco longe, e ele sempre chegava por volta das 9 ou das 10 horas da noite. Ele conta que nesse dia acabou ficando um pouco mais tempo no serviço. E já era por volta das 11 horas da noite. Ele estava voltando e não se via uma viva alma na rua. Mas faltava pouco para chegar em casa. Quando percebeu que alguma coisa vinha acompanhando ele por dentro do mato, ele acelerou o passo e quando olhou para trás, disse que avistou que parecia um enorme cachorro. Mas era muito grande e bastante peludo. Tinha os olhos amarelados que acendia na escuridão e parecia estar pronto para ir atrás dele. Foi quando meu tio largou a bolsa que levava sua marmita e roupa do serviço e saiu correndo numa disparada louca, pedindo socorro e gritando pelo meio da rua. Quando chegou perto de casa, a minha bisa escutou seus gritos e abriu a porta para ver o que acontecia. A minha mãe, que estava com ela, viu meu tio vindo correndo e uma enorme criatura atrás dele. Só que a casa era toda rodeada de arame farpado, com um pequeno portãozinho. Foi quando meu tio, do jeito que veio correndo, pulou por cima dos arames e se jogou para dentro de casa. A minha bisa fechou rapidamente a porta e meu tio arrastou mesa e sofá contra a porta, pois o bicho que estava lá fora batia na porta tentando derrubar para entrar. Aquilo rosnava, arranhava as paredes, enquanto cercava a casa toda. Quando amanheceu, eles foram vir à porta, que estava com arranhões enormes, e nas paredes na volta da casa, todinha estava arranhada. Foi aí que a minha bisa falou para ele que aquele era o velhozinho que havia falado com ele que ele iria pagar, e estava com bastante raiva dele. Depois daquela noite, meu tio mudou para outra cidade, e ainda até hoje as marcas residem nas suas pernas por conta dos arames farpados quando ele pulou para fugir daquele bicho, e que ele tem certeza que era o lobisomem. Olá, meu nome é Thalita. O que aconteceu comigo? Eu vou contar aqui. Foi no ano de 2012. Morava em uma cidade muito pequena chamada Conceição das Pedras, em Minas Gerais. Quem quiser ter noção do quanto pequena é a cidade, é só pesquisar na internet. Mas mesmo assim, eu vou mandar foto da cidade. Ela é toda rodeada na vegetação. Era abril de 2012 e eu estava vendo TV na sala do lado de baixo da minha casa. E na frente havia uma grande plantação de café. Já era muito tarde e eu acabei adormecendo ali no sofá. Acordei com muitos barulhos e latidos de cachorros do lado de baixo da minha casa. Mas de início, eu não dei muita importância. Só que eu vi um forte rosnado em meio àquela confusão toda dos cachorros. Eu achei que poderia ser um cachorro de outro lugar, batendo nos cachorros dali da vizinhança. Porque quando ouvi o rosnado, eu
percebi que os cachorros correram já chorando ao mesmo tempo, mas continuaram latindo ao longe para o cafezal. Confesso que quando ouvi o rosnado me deu um pouco de medo. Eu estava sozinha na sala. O pessoal estava dormindo e as luzes da casa estavam todas apagadas. E só a TV estava ligada. Os cachorros não paravam de latir. Então enchi uma leiteira de água para jogar no meio deles, para que eles fossem embora dali. Perto da minha casa, eu abri a porta da cozinha e, com a luz apagada mesmo, eu olhei em direção ao cafezal, aonde os cachorros estavam latindo. Pois abrindo a porta da cozinha, dava de frente para a cerca de tela que separava minha casa do cafezal. Quando abri, já com a leiteira de água na mão para jogar nos cachorros, vejo perto da cerca a coisa mais feia que já vi em toda a minha vida. Eu observei uma criatura enorme, parecendo um macaco com cara de porco. Aquilo tinha ódio na expressão. E estava ali, acredito eu, por causa das galinhas. E aquela besta estava tentando entrar no quintal de minha casa para ir até o galinheiro. Aquela coisa me olhou com aqueles olhos brilhantes, amarelo, com aquela cara que parecia um porco misturado com um macaco. Fiquei por alguns segundos olhando e não estava acreditando no que eu estava vendo ali. A coisa mais feia que eu vi em toda a minha vida. Derrubei a leiteira de água no chão. Fechei a porta depressa. Aquilo entrou no meio do café rosnando, os cachorros latindo loucamente. E eu então fechei a porta e eu vi aquilo correndo no meio do café, fazendo muito barulho. Fui logo depressa chamar a minha mãe. Ela me olhou e disse que o que havia acontecido para mim está daquele jeito. Eu comecei a falar o que tinha visto. A minha mãe ficou brava por eu ter aberto a porta. Mas eu ouvi que ela e o meu padrasto não estavam acreditando muito em mim. Mas eu sei o que vi ali naquele cafezal do lado de baixo da minha casa. A minha mãe, ela disse que eu estava vendo muito filme de terror e que eu devia ter me confundido. Devia ter visto um grande cachorro. Mas na verdade, eu sei o que eu vi naquela noite. Aquilo é a coisa mais feia que eu já vi. E depois do que vi, não gostava mais nem de olhar para o lado do cafezal à noite. Confesso que fiquei com muito medo de morar ali. E o mais ruim disso tudo é que ninguém acredita. Falavam que eu havia confundido com o cachorro que estava ali. Mas na verdade, eu sei o que eu vi. E um detalhe muito importante é que eu gostaria de mencionar que um homem de uma cidade vizinha dali fora encontrado morto quando saía para tirar leite nas madrugadas. E falam que foi um ataque de algum animal de um porte grande. Eu não sei se foi aquilo que matou aquele homem, mas quando fiquei sabendo desse ataque, logo pensei naquela fera. Eu acho que existe um lobisomem que reside naquela região.
e deixo aqui o meu relato do avistamento daquela fera. E espero de verdade nunca mais vê-los de novo. Não moro mais lá. Tenho familiares que ainda até os dias de hoje moram lá. Eu não fui a única que viu essa fera por lá. Por isso digo que quem vir essa fera ainda reside lá até os dias de hoje. Eu não esqueço daquela cara horrorosa que vi naquele dia. Eu não saio sozinho à noite e quando vou dormir, tranco até as portas do meu quarto. E esse medo não sai de mim. Eu nunca imaginei que entre nós existisse tais coisas e tais feras dessa forma. Eu quero aqui pedir desculpa pelos erros de escritas. É que eu fiquei nervosa só de relembrar. Foi difícil para mim. Foi difícil para mim falar e escrever esse meu acontecido. Fico ansiosa e nervosa só de lembrar. Eu agradeço desde já a você do canal e a todos. Uma boa noite.